Olá, turma, continuando nossa aula a respeito do relevo terrestre, da formação do relevo terrestre, a gente vai dar continuidade na página 329, tá? Então, a aula de hoje vai ser a respeito dessa formação do relevo, algo mais para a gente analisar de forma inicial e nas aulas subsequentes é que a gente vai fazer atividades, tá certo? Então, na página 329, a gente tem a respeito da atuação da água da chuva no relevo. Então, vamos ler juntos, acompanhando aí de casa, tá? Então, a água da chuva, ela atua, né, em processos erosivos por meio de enxurradas, ou deslizamentos de terras, certo? Então a gente vai amanhã vou fazer uma experiência para vocês, para a gente ver como que ocorre esses deslizamentos de terra, tá? Que provocam, né? Fazem parte desses processos erosivos por meio de enxurradas ou deslizamentos de terra transportando sedimentos, né? E aí traz o conceito também do que é sedimento. E o que seria sedimento? São partículas, né? Partícula degradada da rocha de origem por ação das águas, dos ventos e de outros agentes, certo? São chamados sedimentos. Aquela areia fininha ou também aquela lama que desce, né? Nas enxurradas que acontecem lá no sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas favelas, certo? Ali são sedimentos. Aquela areiazinha que você observa lá, quando você vê a coroa do rio Parnaíba, né? Você passa em determinadas épocas do ano e aí você consegue visualizar o leito do rio em algumas partes do rio Parnaíba, ali mais ou menos na altura próxima à Avenida Maranhão. Ali são sedimentos também, tá? Então, transportando sedimentos em pequenas ou grandes quantidades nos rios. A água provoca alterações do relevo ao carregar sedimentos, promovendo o alargamento ou aprofundamento dos cursos de água. Tá? Então, a gente tem essa imagem do lado, essa fotografia do rio Angara, na Rússia, em 2017, que representa, né, que apresenta sedimentos depositados em seu leito. Tá? Então, é mais ou menos a imagem que a gente vê lá no rio Parnaíba, quando a gente passa ali na Avenida Maranhão, em algumas épocas do ano que a gente observa a coroa, né, chamada coroa do rio Parnaíba, onde a gente consegue visualizar ali o leito do rio, tá? Algumas pessoas até constroem barracas naqueles espaços. Barracas com bares, né, para fazer um ponto, tipo como um ponto turístico, né? Então, esses sedimentos, eles diminuem a profundidade do rio, tá? Porque a gente consegue visualizar o leito do rio, né? O fundo ali do rio em algumas partes. Então, ele acaba que diminuindo a profundidade do rio e dificulta a navegação. Não tem como você estar navegando e aí você tem que parar para depois passar por esse obstáculo, né, que seria esse banco de areia, né, esse banco de sedimentos, para depois você dar continuidade. E aí, como ele diminui a profundidade, o fundo do barco ele vai bater logo lá nesses bancos de areias, né, nesses sedimentos. Então isso acaba que dificultando, né, a navegação, além de afetar também a vida aquática, né? Peixes morrem, outros animais, né, que vivem ali no rio, acabam que se prejudicando, né, como jacarés que precisam da água para estar sobrevivendo, certo? Então, observe, né, a atuação da água da chuva, né, em processos erosivos, como enxurradas, deslizamentos de terra. Amanhã eu vou trazer também outras imagens, algumas imagens a respeito desses deslizamentos que aconteceram aqui no Brasil, e também de enxurradas que aconteceram aqui mesmo na nossa capital, né? A gente observa que sempre quando chove muito aqui em Teresina, a gente tem uma grande quantidade de ruas, né, alagadas, principalmente na zona leste, né? Na zona leste de Teresina, devido a quê? Devido a ser uma área com grande quantidade, né, de infraestrutura e urbanização, cobertura vegetal,
certo? Ali, ó, houve a cobertura vegetal, a cobertura original do solo, né? E aí, consequentemente, a água ela acaba que não infiltrando, certo? A água não infiltra. E aí, o que ela faz? Ela sai levando tudo que ela vem pela frente, né? Então, essas enxurradas a gente observa aqui em Teresina em algumas épocas do ano, né? E a Zona Leste, como eu já falei, ela é bem afetada por causa disso. Ah, mas tem também aquelas pessoas que moram ali próximo ao Rio Poti. Tem também, né? Mas por quê? Porque elas constroem já bem próximo, como eu já falei, né? Ao leito do rio, bem próximo ao rio. Aí, consequentemente, ela vai sofrer alagamentos, né? Vai sofrer com as enxurradas, com a água, né? Modificando ali aquele espaço que muitas vezes acaba até que derrubando casas, destruindo imóveis, né? Nessas regiões. Então, esses rios, né, nos rios, a água ela provoca também alterações. Ela não provoca alterações só nas grandes cidades, na parte externa, ela também provoca alterações no próprio rio. Né? Uma vez que, quando ele está secando, como a gente pode observar aqui, os sedimentos eles são soerguidos, né? Eles são levados para a parte superior do rio. E esses sedimentos, essas areias, né, elas acabam que modificando ali, porque a gente consegue visualizar, né, em algumas partes do rio, o leito. E essa visualização não é só algo, eu estou vendo ali que está tendo esse banco de areia, mas você tem que conseguir ver além disso. Como que você vai ver além disso? Quando você pensa nos animais que vivem ali, que precisam daquele rio, que podem morrer com a falta d'água, né, como no caso dos peixes, jacarés, e também dos seres humanos, né? A gente tem que pensar também em pessoas que precisam daquele espaço para sobreviver, como para pescar, por exemplo, para navegar, né? Teresina e Timon tem uma localização bem próxima, como a gente sabe, mas em épocas de que o rio está em uma em um momento, né, que a gente percebe esses bancos de areia, como eu já falei, ali na Avenida Maranhão, a gente percebe que as pessoas têm dificuldade, porque você vem de Teresina para Timon ou de Timon para Teresina, não só através de ônibus, de carro, de moto, de outros meios de transportes. Muitos utilizam o barco, muitos utilizam o barco como meio de transporte, certo? E aí, quando tem esse obstáculo, que esses bancos de areia, vai dificultar muito a vida dessas pessoas, tá? A ida e a vinda dessas pessoas, tá? Então, a gente tem que pensar como um todo, né? Como nos rios, né, a água provoca alterações, tá? Pensem bem para a gente conseguir entender, tá? De que forma que a água provoca alterações no rio? Quem sofre essas alterações provocadas pela água? De que forma que essas alterações elas provocam, né, desastres ambientais, por exemplo, né? No momento em que os peixes acabam que morrendo, né, pela falta, né, da água em determinados pontos do rio, tá? No momento também, né, como eu já falei, que a pessoa vai precisar do barco para atravessar do outro lado do rio ou vai precisar do rio para pescar. E aí vai ter o que? Peixes, né, mortos por causa dessa questão mesmo do rio. E com isso a água acaba que provocando um alargamento do rio, certo? E aprofundando, né, os cursos de água. A gente consegue visualizar o leito do rio em alguns pontos, como eu já falei, né? Então, a gente vai ver agora a questão da atuação dos ventos na transformação do relevo. De que forma que os ventos, eles também provocam alterações no relevo? Não é só a água que provoca, o vento também provoca alterações, certo? De que forma que esse vento provoca alterações? Vamos lá. A atuação dos ventos na transformação do relevo ocorre quando o ar em movimento carrega partículas de sedimentos transportados para outros lugares, como ocorre com as dunas. O vento também faz com que essas partículas se choquem contra formações rochosas que ao longo do tempo se desgastam.
tá bom? Então, lembra que eu falei na aula passada a respeito de Jericoacoara, da Pedra Furada? Falei também da Pedra Furada aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara? Então, é mais ou menos isso, essa atuação do vento, tá? Do vento sobre o relevo, que ele acaba aqui transformando o relevo, carregando partículas de sedimentos, transportando-os para outros lugares, como as dunas, por exemplo. A gente tem aqui algumas dunas, né? Aqui no litoral piauiense, né? Que é o delta do Rio Parnaíba. Você observa aquelas dunas de areias que a gente vai visualizar também em outras aulas, tá? E aí você tem, diferente do relevo da primeira imagem, você tem aí a formação rochosa desgastada pela ação do vento nos Estados Unidos no ano de 2018. Olha só, mais ou menos o que a gente visualiza, que eu falei, né, lá de Jericoacoara e também lá da Serra da Capivara, né, do Parque Nacional. Então, o vento, ele também faz com que essas partículas, né, se choquem contra as formações rochosas, que ao longo do tempo se desgastam, né, como a imagem ao fundo, novamente. Não é do dia para a noite, é ao longo do tempo que a gente vai observar essas transformações no relevo, né, onde no momento em que o vento, ele acaba aqui levando, corroendo também essas partículas, tá, na formação rochosa, certo? Agora a gente vai ver algumas imagens acerca das formas de relevo, tá? Das diversas formas de relevo que a gente observa no mundo, tá?
Bom, turma, voltando para a nossa aula, a gente viu, né, visualizamos aqui algumas imagens do relevo terrestre, como ele tem uma variedade tão grande, né? A gente vai estudar mais à frente a respeito desse relevo, onde vamos estudar planalto, planície, depressão, recordar, né? Nós estamos aqui no 6º ano, mas a gente já viu isso em outros anos, tá? Então, na aula de amanhã, a gente vai entender um pouco melhor a respeito de algumas imagens de outras paisagens terrestres e a atuação, de que forma que ela atua no relevo. Então, a gente vai trabalhar amanhã com fotografias, tá? E aí eu queria que vocês encaminhassem para mim fotografias que vocês têm a respeito do relevo terrestre. Pode mandar no WhatsApp alguma fotografia sua ou de alguma paisagem que você fotografou com formas variadas do relevo. Pode ser uma cachoeira, uma praia, um rio, alguma fotografia, você aparece ou não na imagem, tá? Mandem hoje, que é para eu organizar a nossa apresentação de amanhã, para a gente trabalhar essas formas de relevo e para irmos já, né, para o outro capítulo, perdão, para outra página do livro, para 330, onde vai tratar dos tipos de rocha, tá? Depois que a gente analisar essas fotografias na aula de amanhã, é que a gente vai trabalhar a questão dos tipos de rochas, certo? Onde eu também vou trazer um exemplo aqui para vocês de algumas rochas que eu tenho aqui em casa, tá bom? Então vai ser bem interessante, eu aguardo vocês com essas fotografias, que pode ser pelo celular, como eu já falei, para a gente conseguir trabalhar juntos e ter um maior entendimento das alterações que o relevo provocadas no relevo pela ação da água ou pela ação do vento. Respondam hoje essas duas questões da página 327, certo? E mandem as fotografias para a gente analisar. Pode ser mais de uma? Pode ser mais de uma sim. Mais de uma paisagem para a gente conseguir trabalhar juntos, tá? Pode ser no privado, pode ser no grupo também, tá bom? Então, eu vou finalizar a aula e a gente continua amanhã com essas análises. Tenham todos um bom dia e bons estudos.